Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É um gosto poder estar aqui para dar a conhecer talvez uma área pouco conhecida também do direito canónico, não só de fora da Igreja, mas também dentro da área que se Por isso é que optei por como título entre a norma e os desafios da atualidade, em primeiro lugar, então, para dar a conhecer qual é a normativa do direito canónico acerca dos arquivos. E para começar, como forma de entusiasmar-vos acerca da importância dos arquivos eclesiásticos, gostava de vos trazer uma citação do Papa Paulo VI, num discurso aos arquivistas em 1963, nos dizia o seguinte: guardar estes papéis, documentos e arquivos significa, por extensão, guardar o culto a Cristo, ter um sentido de igreja, dar a nós mesmos e aos que virão a história da passagem deste período do trânsitus domini no mundo. Essa é uma forma, é para registar a passagem do Senhor no mundo. Não tem só um objetivo propriamente de organização, também tem, obviamente, comum a todas as sociedades, mas também pela importância pastoral que tem para a Igreja os arquivos. Não só como inspiração, porque nós podemos inspirar-nos em tudo quanto passou e aconteceu, também como chamada de atenção para as reformas que é necessário realizar, e a história recente tem demonstrado quanto o conhecimento daquilo que não corresponde à nossa vida nos chama a atenção para aquilo que é preciso mudar, e também fico como testemunho, de facto, daquilo que a fé pode produzir no mundo e na sociedade. Então, dada esta importância dos arquivos, passo então a olhar para o próprio direito canónico. Se o quadro jurídico dos arquivos é de 93, portanto o código é de 83. Embora não haja grandes mudanças nas normas dos cánones, agora vamos ver alguma coisa que o Papa Francisco realizou. Portanto, o Código de Direito Canónico vigente é de 1983, dedica 6 cânones aos arquivos, no capítulo dedicado à Cúria Diocesana. E no seu primeiro cânon é anunciado o princípio geral que justifica as normas que se seguem. Portanto, afirma o cânon 486, no parágrafo 1º. Todos os documentos respeitantes à diocese ou às paróquias devem ser guardados com o maior cuidado. Isto é o princípio geral. Tudo tem que ser guardado com o maior cuidado. Cuidado este que se prende com a segurança, obviamente segurança material, para impedir o acesso a estranhos, também com a conservação, para prevenir a deterioração por incêndios, inundações, etc. Portanto, segurança dos próprios dados para não serem conhecidos quando não devem ser conhecidos, e segurança também para os manter conservados, para que quem os necessita consultar, os possa consultar. Ao nível central de cada diocese, devem ser constituídos o arquivo diocesano, também chamado arquivo da Cúria, o arquivo secreto e o arquivo histórico. São 3 arquivos da diocese. Depois também, quando falamos em arquivos eclesiásticos, temos de ter em conta também os arquivos, já não ao nível central propriamente da organização da Igreja, mas os arquivos das pessoas jurídicas, públicas e privadas, que existem nos âmbitos das dioceses, também os arquivos dos institutos de vida consagrada e das sociedades de vida apostólica. Vários são os arquivos que caem sobre a alçada da Igreja, portanto, como arquivos eclesiásticos. Também gostaria de relembrar, antes de avançar, que os arquivos são considerados bens eclesiásticos no Código de Direito Canónico e por isso caem sob a determinação do cânon 1254, número 1, que afirma que a Igreja tem poder, independente do poder civil ou do Estado, de adquirir, conservar, administrar e alienar os bens eclesiásticos. Digo isto para reforçar um ponto que é importante a dizer, é que os arquivos eclesiásticos estão sob a jurisdição e soberania da Igreja. Não estão sob a tutela do Estado. Pelo que não se pode reconhecer ao Estado um direito geral de acesso. Aplica-se aqui também, no que se refere aos arquivos eclesiásticos, os princípios gerais da concordata, 2 sociedades autónomas e independentes, que ainda assim mantêm firme o princípio da cooperação. Mas o Estado e a Igreja, com o entendimento mútuo que assim é, são sociedades autónomas e independentes. E assim os arquivos eclesiásticos também são autónomos e independentes em relação ao próprio Estado. Então o arquivo diocesano é o lugar, como sabemos, onde se guardam todos os documentos relativos à vida da diocese. Vão desde o melhor, que são as causas de canonização, até o pior, que são as causas penais. Tudo se guarda no arquivo. Até às datas de fundação das paróquias, processos de ordenação, de matrimónio, etc.
A chave do arquivo está nas mãos do bispo e do chanceler da diocese, o qual tem por si mesmo a missão de reunir, classificar e guardar os documentos. E assim qualquer pessoa, isto quanto ao acesso aos arquivos, que queira consultar o arquivo diocesano, deve ter a autorização do bispo, sozinho, ou então do chanceler, juntamente com o moderador da cúria. Portanto, se alguém pedir ao chanceler, para o chanceler poder dar autorização, tem que juntar à sua a autorização do moderador da cúria, ou então o bispo por si mesmo. Claro que o acesso ao arquivo, como sabemos, não implica necessariamente o direito a copiar os documentos, porque a cópia é sempre uma forma de fazer sair os documentos dos arquivos. E os documentos não podem sair dos arquivos. Como diz o código, a não ser por breve tempo e com o consentimento do bispo, ou então do chanceler e do moderador. Portanto, isto também, os documentos podem sair, nomeadamente dentro da própria cúria. Portanto, essa é a ideia do breve tempo. Não é suposto levar os documentos para mais lado nenhum. O Código 17, que é o antecessor do Código 83, referia no Cânon 378 que este breve tempo em que os documentos podem sair correspondia ao máximo a 3 dias e que se devia exigir um recibo autografado a dar nota da saída do documento. Isto para evitar as cópias ilícitas, destruições, desaparecimentos, etc. Embora esta norma não esteja assim escrita positivamente, podemos inferir que é isto que o Código 83 quer dizer, quando quer dizer breve tempo, isto quanto à saída dos documentos. A reserva no acesso aos arquivos prende-se não só com a necessidade de garantir que os documentos não se extraviam, mas sobretudo pela necessidade de proteger a boa fama das pessoas, evitar a calúnia e a difamação, que são um delito quer canónico, está previsto no Cânon 220, quer civil, bem também como garantir o bom funcionamento das instituições, salvaguardar o bem da Igreja. Isto não significa, obviamente, que alguns documentos não possam ser copiados. Para o serem, precisam também da autorização do bispo, ou do chanceler e do moderador. Vamos aprender este refrão. Isto é o acesso e a possibilidade de ter uma cópia. Mas há pessoas a quem o próprio direito reconhece a possibilidade de pedir. Pelo próprio direito, podem pedir um documento aqueles que têm direito a tal. E quem é que tem direito a copiar documentos? Têm direito a copiar documentos aqueles a que documentos que sejam públicos digam diretamente respeito ao seu estado de vida. Ou seja, digam respeito ao seu matrimónio, digam respeito à sua ordenação, digam respeito ao seu batismo. Portanto, documentos públicos digam respeito ao seu estado de vida. Não têm direito a todos os documentos que falam sobre si. Isso é uma coisa diferente. Se a pessoa supõe que há algum documento, alguma carta, alguma informação que tem a ver com a sua pessoa, isso não dá provavelmente um direito a ter a cópia desse documento. Portanto, a cópia tem a ver com os estados de vida do próprio. Portanto, coisas objetivas, normalmente ligadas à recepção dos sacramentos. Para os restantes documentos, não são públicos e não têm a ver com o estado de vida, mas que dizem respeito à pessoa interessada, pode sempre pedir, caso a caso, o acesso a tais documentos com a autorização de quem a pode dar. Depois, obviamente, temos o arquivo secreto, no sentido mais, que é o que suscita muitas vezes mais dúvidas, ou mais inquietações, podemos dizer assim. O Cânon 489 diz-nos: haja na Cúria Diocesana outro arquivo secreto, ou pelo menos no arquivo comum, um armário ou cofre absolutamente fechado à chave, não possa ser removido do lugar, onde se guardem com maior cuidado os documentos que devem ser conservados sob segredo. E quais são estes documentos? Estes documentos são os que se referem, por exemplo, a dispensas de impedimentos ocultos do matrimónio. Imaginem, por exemplo, uma dispensa do impedimento de crime. Pode não querer que seja público, obviamente. Está no arquivo secreto. O que diz respeito a casamentos secretos, que ainda estão previstos no Cânon 1133, as admoestações e repreensões penais, os próprios processos penais, e depois outras coisas que não têm provavelmente a ver com direito penal, mas também são interessantes, e algumas pessoas não sabem que estas coisas existem, relativamente à lista que o bispo tem de fazer para indicar quem é que vai assumir o governo da diocese na eventualidade dela ficar impedida. Se o bispo for captado, se o bispo ficar em coma por alguma situação, e não haver, enfim, ninguém, quem é que vai tomar conta da diocese? Há uma lista, onde eu não estarei, outros. Mas há uma lista dos padres que podem assumir. A lista é secreta, está no arquivo secreto. Também aos testemunhos recolhidos acerca da encarnação de um clérigo, se deve ou não ser incardinado,
E também aquela lista, que alguns também não sabem que existe, são possíveis candidatos ao episcopado, que cada bispo deve fazer. Também faz parte do arquivo secreto. Esta é só para também alguma graça aqui. O arquivo secreto não tem só problemas, também tem curiosidades interessantes. Depois é deixada à consideração do bispo se deve enviar o arquivo secreto outros tipos de documentos. Isso já é o bispo que pode decidir, como referentes a dispensas de impedimentos e irregularidades para receber da ordem sagrada. Há impedimentos também. Por exemplo, também o impedimento de crime. Portanto, alguém comete um homicídio é irregular para ser ordenado. Isso também pode ir para o arquivo secreto. Tudo o que tem a ver com os escrutínios para os candidatos às ordens sacras, o decreto de demissão de um membro do Instituto de Vida Consagrada, também os documentos referentes à perda do Estado clerical. A chave do arquivo secreto está só nas mãos do bispo, só ele tem acesso ao mesmo arquivo. Por isso é que o acesso ao arquivo secreto está somente dependente da autorização do bispo. E em caso de sede vacante, não se deve abrir o arquivo, e se tal for muito urgente, só pode fazer o administrador diocesano. De qualquer modo, em nenhuma situação, os documentos do arquivo secreto podem sair. Quer este sair seja físico, quer seja digital, fotocópias, scanners, etc. Portanto, nunca os documentos do arquivo secreto podem sair. Depois também há os arquivos das outras pessoas jurídicas das dioceses. O Código prevê arquivos para várias pessoas. Em alguns é omisso, mas também é preciso ter, como nas paróquias, etc. Têm que ter arquivo. As pessoas jurídicas que têm eleições, que administram bens, estão anexas a uma fundação pia, etc. No caso das paróquias, o legislador tem o cuidado de advertir que os documentos do arquivo paroquial não devem cair em mãos de estranhos. Isso está no cânon 535. Até por essa razão, e ao contrário do que é prática generalizada nas paróquias, o acesso aos livros paroquiais devia estar reservado ao pároco, que é o único que deve fazer os registros pelo seu próprio punho. A vez digo num seminário isto, mas eu tenho uma letra má e por isso dou os livros a outros. Então aprendam a ter uma boa caligrafia. Porque, de facto, muitas vezes, é da experiência comum que tenho, os livros, os arquivos, livros do batismo, do matrimónio, etc., estão muitas vezes à mercê de muita gente. E qualquer pessoa pode fazer o que não se deve fazer. Riscar, anular, acrescentar, pôr, não pôr. Os livros estão na mão do pároco. Aliás, o Código tem uma norma até interessante disto. Quando o batismo numa paróquia é administrado sem ser pelo pároco, na presença do pároco, o pároco que batizou deve avisar o pároco que fez o batismo para que ele averbe no livro. Ou seja, não é suposto o livro estar lá. É uma coisa que se faz nas paróquias. O padre não estava, não viu o batismo, o livro também não foi para a sacristia. O batismo acontece e depois alguém vai informar o pároco. O batismo aconteceu e faz o registro e as assinaturas. Lá está dele. Para o livro não andar a passear por aí. Bem, adiante. Vamos contar algumas das coisas práticas que acontecem na nossa vida. Depois há o arquivo histórico, obviamente, já todos conhecem, e que tem normas próprias também, ficam reguladas pelo direito particular. Muito do que é o direito canónico, no que diz respeito aos arquivos, deve ser regulado pelo direito particular. Portanto, devem ter os seus próprios regulamentos. Não sei se todos os arquivos diocesanos têm. Segundo fui tentando informar-me junto de quem sabia mais, não parece que todos os arquivos diocesanos tenham um regulamento, que era uma coisa que seria necessário atualizar, cumprir. Também referir que existe um documento da Pontifícia Comissão para os Bens Culturais da Igreja, chamada Função Pastoral dos Arquivos Eclesiásticos. Há um documento próprio sobre os arquivos, onde também refere a esta necessidade de ter um regulamento próprio, de se cumprirem as normas, etc. Depois, para além disso, ainda há um arquivo que eu não vos disse, que é o arquivo do Tribunal, é distinto dos restantes arquivos, diz respeito ao vigário judicial e, em princípio, está limitado aos processos matrimoniais. Por todo o resto, vai para o arquivo diocesano, ou então para o arquivo secreto, no fim de terminar os processos. Quando termina um processo penal, o processo vai para o arquivo secreto. Portanto, o Tribunal, no seu arquivo, guarda os processos matrimoniais de nulidade, os quais também podem ser destruídos passado 20 anos, desde que se guarde a sentença, nulidade, ou de confirmação da validade, para reduzir o espaço dos arquivos. Portanto, há uma instrução do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica permitindo que se destruam os processos com mais de 20 anos, guardando, obviamente, o essencial. Desafios da atualidade, para terminar, obviamente já todos devem ter percebido onde é que eu vou querer chegar.
prende-se obviamente com o direito ao acesso aos arquivos eclesiásticos para investigar os problemas dos abusos sexuais no seio da Igreja. Então, da própria Santa Sé, vieram normas claras para facilitar este assunto num desejo de maior transparência e de procura da justiça. Mas, ao mesmo tempo, e aqui é que é o núcleo da questão, salvaguardando o direito à boa fama e a tutela da intimidade. Tem que ser sempre estes dois princípios. Como disse o Dr. Tiago, temos que proteger os arquivos salvaguardando a memória, mas não tornando isto um Big Brother administrativo. Bom, e a mesma coisa se passa com a questão do que é que se pode ver ou não ver acerca dos processos penais relativos a abusos sexuais. Então, o Papa Francisco, numa instrução sobre a confidencialidade das causas, publicada em 2019, retirou da alçada do segredo pontifício os crimes sexuais cometidos contra menores e equiparados. O segredo pontifício, é uma expressão que às vezes levanta muitos equívocos, é só uma expressão para dizer o grau de proteção que têm determinados documentos. É o sistema máximo de confidencialidade estabelecido pela Santa Sé e por isso é que se chama pontifício. Para os delitos mais graves e cuja inobservância é um delito canónico punível. Ir contra o segredo de falar, contar, dizer, dar acesso é punível. Ora, até esta normativa do Papa, todos os delitos mais graves cometidos no seio da Igreja estavam abrangidos por este nível máximo de confidencialidade. Neste momento, os delitos contemplados no artigo 6 das normas substanciais do modo próprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, tem a ver com os abusos, com os crimes mais graves, os delitos delicta graviora, e também os delitos contemplados no modo próprio Vos Estis Lux Mundi, no artigo 1º, já não estão sob o segredo pontifício. Estes delitos que baixaram o nível de confidencialidade são o delito contra o sexto mandamento do Decálogo, cometido por um clérigo com um menor de 18 anos, e neste número é equiparado ao menor a pessoa que tem habitualmente o uso imperfeito da razão. A aquisição ou a detenção ou a divulgação para fins de libidinagem, imagens pornográficas de menores, com idade inferior aos 14 anos por parte de um clérigo, de qualquer modo e com qualquer instrumento. Ou o delito de forçar alguém com violência, ameaça ou abuso de autoridade a realizar ou sofrer atos sexuais, ou recrutamento ou indução de um menor ou de uma pessoa vulnerável a participar em exibições pornográficas. Nesta mesma instrução, o Papa Francisco estabeleceu no número 4 que o sigilo profissional não impede o cumprimento das obrigações estabelecidas em todos os locais pelas leis estatais, incluindo as obrigações de notificação, assim como a execução dos pedidos executivos das autoridades judiciais civis. Fica assim consagrado com maior veemência o princípio de cooperação com as autoridades civis no tratamento de casos de abusos sexuais. Portanto, o nosso segredo profissional não deve ser um limite à cooperação com o Estado no tratamento destes casos. Como já disse, vou lembrar, não há um direito nativo do Estado a consultar os arquivos eclesiásticos, porque a Igreja não é uma entidade privada dentro do Estado ou sob a sua tutela. A Igreja é uma sociedade soberana e independente, soberania independente estas que são reconhecidas internacionalmente, consagradas em Portugal pela Concordata, a qual afirma no seu preâmbulo que a Igreja Católica e o Estado são cada um na sua própria ordem, autónomos e independentes. Assim, a permissão dada ao Estado para aceder aos arquivos eclesiásticos é uma concessão e não um direito. Foi segundo esta mente do legislador que, em 2022, a Santa Sé dispôs que, em Portugal, correspondia a cada ordinário, portanto aos bispos locais, a autorizar ao Grupo de Investigação Histórica da Comissão Independente a consulta de toda a documentação conservada nos arquivos eclesiásticos, mesmo secretos, sempre sob supervisão do Bispo diocesano ou pelo Superior Maior. Isto foi o que a Santa Sé permitiu à Comissão Independente. Esta supervisão, podia ser feita por terceiros indicados pelo Bispo, serviria para que cada investigador se cingisse ao tema da investigação, sem possibilidade de retirar de forma digital ou outra qualquer documento do arquivo, mormente do arquivo secreto, ou aproveitasse a ocasião para ver outros problemas que nada teriam a ver com a situação. Por exemplo, na Alemanha, as comissões que investigaram os abusos eram feitas por advogados, para garantir que havia o segredo de ofício. Já em França foi outra coisa, o que não deixou de dar uma outra polémica por alguns investigadores terem aproveitado o que viram à margem para fazer livros sobre outras coisas que por acaso tinham descoberto, enquanto viam aquilo que tinham dito que queriam ver. Ademais, devia-se garantir que a investigação, isto disse a Santa Sé, aos bispos,
devia-se garantir que a investigação não servia para a divulgação pública de nomes ou de factos ocorridos, pelos quais rapidamente se chegasse ao autor dos delitos, para a proteção do bom nome dos réus, que é um direito que assiste a todos os cidadãos. Como afirmou então o Bispo Dom José Ornelas nesta altura, comentando isto, não é para o colocar tudo em praça pública, porque isto não é um modo de fazer justiça, porque vamos criar outras injustiças para defender as vítimas. O que queremos é que se faça justiça, esclareça e fazer luz sobre isto. Não queremos arquivos para guardar problemas, mas para encontrar neles luz e forma para minorar ou solucionar. Resulta canonicamente interessante, também gosto de dizer, que o ofício enviado pelo Cardeal Parolin, secretário de Estado aos bispos portugueses, remete a cada ordinário, e não à Conferência Episcopal, a decisão de permitir o acesso aos arquivos, sublinhando assim que o legislador em cada diocese é o bispo, na qualidade de pastor próprio, que lhe compete. A Conferência Episcopal não tem como principal função legislar, compete uma coordenação pastoral. Por isso, salvo as raras exceções, não é de toda atribuída a competência à Conferência Episcopal para legislar e dar normas vinculantes para todo o território. Assim, se é de uma norma que se trata e não de uma exortação, é ao bispo que compete decidir e promulgar. Por isso é que a Santa Sé diz que cada bispo é que tem que decidir. Este maior acesso aos arquivos diocesanos encontra ainda assim um forte obstáculo no Código de Direito Canónico, no parágrafo 2º do Cânon 489, que propositadamente ainda não referi, que é para guardar a pérola para o fim. Vou fazê-lo agora, comentando a sua relevância e eventual necessidade de mudança, e com isto vou terminar. O Cânon 489, referente ao arquivo secreto, termina no parágrafo 2º. A distribuição anual de todos os documentos, causas criminais em matéria de costumes, ou seja, do sexto mandamento, cujos réus tiverem morrido ou que tenham terminado com sentença condenatória há 10 anos, conservando-se um breve sumário do facto com o texto da sentença definitiva. Portanto, quando alguém foi acusado de um delito e morreu, então todos os documentos deviam ser destruídos. Por isso, uma comissão que vai investigar abusos de há 70 anos, se encontra alguma coisa, é porque não foi cumprida a norma. Agora, podemos dizer que a norma deve ser diferente, também pode vir a ser. Mas o que acontece é que aqueles arquivos não deviam estar lá. Porque se ele morreu, então se destrói para garantir o seu bom nome. Se já morreu, não se pode defender, não há nada a fazer, é por causa disso. Ou então aqueles que, ainda estando vivos, se a sua sentença condenatória foi há mais de 10 anos, então também se destrói, conservando-se um breve sumário do facto com o texto da sentença definitiva, mas só para os que ainda estão vivos. Daqueles que morreram, destrói-se tudo. Esta norma, à luz dos desafios atuais, pode parecer anacrónica e injustificável. Vejamos só de forma mais atenta. O Cânon, isto eu já disse, vou passar, todos os outros processos que estão em curso não são para destruir, não são só os que foram concluídos ou por sentença condenatória ou pela morte. Os que foram concluídos com sentença que não condenava, mas absolvia, são para conservar. O caso pode ser reaberto novamente. Portanto, só se destrói aqueles que foi condenatória com a cópia da sentença, ou então os que morreram. Claro que isto pode dar alguns problemas, mas também poderia ter algumas soluções se isto fosse diferente. Muitos criticam o prazo de 10 anos. Por que é que não se pode permitir um prazo maior? Um prazo maior poderia permitir o quê? Perceber melhor qual foi a atuação dos superiores hierárquicos. Porque o delinquente pode ter morrido, mas os seus responsáveis hierárquicos podem estar vivos. E a pessoa, sem aqueles documentos, pode deixar de perceber melhor a quem é que corresponde ou não algum tipo de responsabilidade canónica, que é o nosso paralelo da responsabilidade civil, que se poderia aplicar ou não aos bispos. Portanto, talvez um prazo maior fosse mais útil, o que também poderia ajudar a justificar uma eventual indemnização que resultaria de uma decisão judicial. Também seria bom, às vezes, alargar o prazo para compreender as circunstâncias do delito. Claro que ninguém pode ser julgado pelo mesmo delito, portanto, segundo o princípio in bis in idem, mas ter um contexto da prática de outros delitos pode ajudar a perceber melhor outros que venham a acontecer. E, por outro lado, ter uma informação mais completa sobre os sacerdotes. Por exemplo, quando se passam de uma diocese para a outra, o bispo deve dar informações, quando já é a escardinação, deve dar informações acerca do sacerdote, se quer incardinar noutra diocese, mesmo que sejam informações secretas. Ora, se não existem, é mais difícil dar.
e, por outro lado, possuir uma análise histórica dos delitos praticados. Portanto, tudo isto é para dizer que ainda há muito trabalho a fazer, por isso deixo mais interrogações do que propriamente conclusões, concluindo, dizer só da importância que têm os arquivos eclesiásticos, da necessidade de se dar mais atenção, como vimos, e de juntos podemos pensar que reformas é que seriam necessárias dos arquivos eclesiásticos e propô-los àqueles que têm o poder legislativo na Igreja, propor aos bispos, propor à Santa Sé, que uma outra coisa possa ser alterada. Então espero que tenham tido interesse e que venham a aprofundar mais o lugar dos arquivos no direito canónico. Obrigado. Roubei 7 minutos. Perdoem-me. Obrigado.